Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história de Josafá. Josafá foi um rei de Judá, né? Na época em que Israel estava dividido em dois reinos. E eu gosto muito da história de Josafá porque toda vez que a gente lê a história de Josafá, ela traz muitas lições para a gente. E toda vez que eu leio, ela me traz lições diferentes, né? É sempre dentro de um contexto de jejum, de oração, mas ela traz lições diferentes, de formas diferentes, tá? Então, como eu disse, Josafá, ele reinou numa época em que Israel estava com o reino dividido em dois. Ele era um homem muito temente a Deus, mas que cometeu muitos erros durante o seu governo. Só que, apesar dos erros, Josafá era uma pessoa que ele sabia reconhecer os seus erros, né? Como ele era muito temente a Deus, ele conseguia reconhecer os seus erros. Então, Deus deu muitas vitórias a Josafá. E teve um momento lá no seu reinado que, aos olhos humanos, uma batalha que ele ia lutar era uma batalha impossível. Mas, no entanto, Josafá, de uma forma muito sábia, ele consegue vencer essa guerra, né? E como é que ele conseguiu vencer essa guerra, que aos olhos humanos era uma guerra impossível? Ele teve uma estratégia, e a estratégia de Josafá foi o quê? Foi pedir socorro ao Senhor. Ele pediu socorro ao Senhor. Então, hoje nós vamos ler 2 Crônicas, o capítulo 20, os versos 3 e 4. Tá? A nossa palavra está baseada nesses dois versos. Que diz assim: alarmado, tem algumas versões que falam que com medo, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Então, assim, Josafá está diante de uma guerra que, aos olhos humanos, era impossível para o Senhor. Pai Samuel, paz, irmã Amélia, tudo bem? Então, o que ele resolve fazer? Ele resolve juntar o povo, todo Judá, e falar bem assim: nós vamos jejuar, nós vamos orar e nós vamos buscar a direção de Deus, porque é o que nos resta. Porque aos olhos humanos, nós vamos perder a guerra. E então ele faz o quê? Ele faz o impossível. Ele sabia que o impossível ele podia ter a vitória apenas em Deus. Então, com esses dois versos, nós temos aqui 4 lições. A primeira lição é que nós devemos nos reunir com outras pessoas para orar a Deus. E é isso que a gente está fazendo aqui no Conectados em Oração. Tá? Nós estamos buscando a Deus com um único objetivo. E como é importante a gente fazer isso? Como é importante a gente compartilhar as nossas necessidades para juntos intercedermos a Deus. Jesus diz em Mateus 18, 20 assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Hoje nós temos eu aqui e mais 5 pessoas. Então Jesus está aqui reunido no nosso meio. Jesus está aqui ouvindo as nossas petições. Jesus está aqui atendendo as nossas petições. E por isso nós estamos graças a Deus. Então, como é importante, como Josafá viu que era importante naquele momento, reunir o povo todo para orar. E é isso que a gente vê, é isso que a gente faz toda terça-feira. A gente identifica que isso é importante e a gente vem aqui ficar conectados em oração. A segunda lição que a gente pode ter com esse versículo é buscar ao Senhor em jejum. No momento de aflição, busque ao Senhor em jejum. Jejum é bênçãos. Na Bíblia, a gente não tem nenhuma ordem específica para o jejum. Mas o que a gente tem?
A gente tem um ensinamento de Jesus quando esteve aqui na Terra. Ele ensina como a gente deve praticar o jejum. E por ensinar, a gente consegue entender, a gente consegue compreender que isso é o que Jesus quer que a gente pratique. Então, apesar de não ter nenhuma ordem específica, o ensinamento de Jesus nos faz entender que nós devemos fazer o jejum. E ele é importante. Ah, mas e aí? Quem é que dá vitória? Eu vou crer no quê? No quê? Eu vou crer no Jesus? Não, no jejum? Não, você vai crer em Deus. Você vai continuar crendo em Deus e não no jejum. Mas qual é o principal, a principal base do jejum? É mortificar a carne e crescer no Espírito, ser suscetível à voz do Espírito, é entender o que o Espírito quer dizer, é ouvir a voz do Espírito, é sentir o Espírito. Então, quando a gente mortifica a carne, a gente fica mais sensível a ouvir o que Deus tem a nos dizer. Qual o caminho que Deus quer que a gente siga? Qual a orientação que Deus tem pra gente? Então, o jejum, ele é importante para isso, para a gente morrer na carne e para a gente crescer no Espírito. Aí, às vezes, a gente fala bem assim, eu tive vitória porque eu fiz o jejum. Não, você teve vitória porque você conseguiu entender, você conseguiu ouvir a voz de Deus, você conseguiu compreender qual o caminho que Deus queria que você tivesse seguido. Oi, Ju, tudo bem? Qual o caminho que Jesus tivesse seguido? Porque, às vezes, você está ali orando, você está jejuando, mas a resposta que Deus tem para a sua oração é não. Mas, através do jejum, como você está suscetível ao Espírito, você consegue entender até o não de Deus. Você consegue compreender que a vontade de Deus é a melhor para a sua vida. Que é aquela vontade que Ele quer, que é o não que Ele quer. Ou então você vai orar e Deus vai falar sim. Mas você vai entender mais rápido qual é a maneira de Deus estar falando sim. Quem Deus quer usar para te abençoar. Como Ele quer te usar, como ele quer te abençoar. Então, a segunda lição é que o jejum é muito importante, tá? Mas que independente do jejum, a nossa vitória está em Deus, ela vem de Deus, e a vontade de Deus é a melhor vontade. É a vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. A terceira lição que a gente aprende com Josafá é confessar a nossa incapacidade. Josafá, ele reconheceu que ele não era autossuficiente. E quando é que ele reconhece isso? Quando ele proclama todo mundo, todo Judá, para estar naquela causa, para estar orando com ele. E como é difícil, irmãos, como é difícil, não sei se para vocês, mas para mim é difícil, a gente entender que tem coisas na vida que a gente tem que guerrear, nós e Deus, mas tem coisas na vida que Deus quer que a gente se una, que a gente leve para outra pessoa ou leve para a igreja inteira e para que juntos a gente esteja pedindo, a gente esteja clamando ao Senhor. Deus não quer que a gente seja autossuficiente o tempo inteiro. É difícil fazer isso? É. Às vezes a gente acha que a gente dá conta de fazer tudo, de resolver tudo, e a gente vai resolvendo, e tem uma hora que Deus pega a gente e fala assim, até aqui você foi, daqui para frente você dá conta, mas você não vai dar conta sozinho. Você precisa de alguém para te ajudar. E Josafá entendeu isso. Josafá entendeu que naquele momento não ia ser possível ele lutar aquela guerra sozinho. Então, a única arma que ele tinha era o quê? Orar, buscar a direção de Deus e jejuar. Mas isso precisava ser feito o quê? Ser feito com todo mundo. Ser feito com toda Judá. E é isso que ele faz. E na nossa vida tem que ser assim. A gente tem que entender até que ponto Deus quer que a gente vá sozinha. Até que ponto você vai dar conta. Mas até que ponto você está dependente de Deus. Até que ponto você está dependente das pessoas que Deus colocou à nossa volta para nos ajudar. E isso, quem te dá a direção é Deus. Porque não é para qualquer pessoa que a gente pode compartilhar
todas as nossas angústias, das nossas aflições e tudo que a gente está passando. Mas a gente tem que buscar em Deus a pessoa certa. Às vezes tem como a gente compartilhar com todo mundo, com toda a igreja, e pedir oração, e a igreja clamar junto a gente. Mas tem horas que não dá, tem horas que você tem que saber, ó, Deus quer me direcionar para isso aqui, é para essa pessoa, ou é para essa comunidade que eu devo pedir ajuda. Então isso também a gente faz buscando ao Senhor, buscando. É Ele quem nos direciona, é Ele quem traça a nossa rota, é Ele quem faz o nosso caminho. Amém? Então, assim, esse ano, todos os meses, a gente vai tentando, principalmente eu, ajudar uma coisa dali, fazer outra coisa daqui, não, isso eu dou conta, e aquilo eu dou conta, e aquilo eu dou conta. E Deus, nesses últimos meses, tem me chamado, olha, você precisa de ajuda, você precisa, e Ele tem falado claramente. E quando eu pude entender isso, a coisa ficou bem mais fluida, os problemas foram resolvidos de maneira melhor. Às vezes a gente está dentro do problema, a gente não consegue enxergar coisas que estão óbvias, respostas que estão óbvias, soluções que estão óbvias. Mas Deus coloca pessoas para nos ajudar, para nos guiar. É Deus quem faz isso. Então, peça a direção de Deus, saiba compartilhar, saiba entender que você não é autossuficiente, saiba pedir ajuda. E isso a gente aprendeu aqui, que é mais uma lição que Josafá nos traz nesse versículo da Bíblia. E o quarto e último ensinamento é confiar plenamente no Senhor. Se Josafá desse ouvido aos humanos, o que ele teria feito? Nada. Essa guerra a gente não vai vencer, vamos só esperar a morte chegar, o nosso exército todo vai morrer, a gente vai perder a batalha, isso daqui é impossível. Mas o que Josafá faz? Exatamente o contrário. Ele busca Deus, ele conclama todo o povo a fazer jejum, a oração, a buscar Deus, e ele busca em Deus as estratégias. Ele confia plenamente no Senhor. Se ele não confiasse no Senhor, vocês concordam comigo que eles nem iam... isso daí é impossível. Mas não, ele sabia que era impossível para ele, mas para Deus nada é impossível. Então o que Josafá está colocando aqui em ação? A sua fé. Confiar plenamente no Senhor é ter fé. É ter fé. Saber que o que a gente não pode, o Senhor pode. Saber que é Deus quem nos fortalece, que é Deus quem nos dá a vida, que é Deus quem nos faz passar por tribulações e fazer a gente passar por elas, a gente não estacionar e ficar lá morando pro resto da vida. É Deus quem nos dá os recursos, é Deus quem nos dá o livramento. É entender que todas as coisas vêm de Deus e que é Deus quem faz a gente vencer as nossas batalhas. E Josafá entendeu isso. Josafá entendeu que só através do poder de Deus ele poderia viver aquela guerra, lutar aquela luta. Vamos ler, gente, 2 Crônicas 20, a partir do verso 17. Vamos ver como é que Deus fez na vida de Josafá. Qual foi a instrução que Deus fez? Porque assim, se você for pensar, Deus usa um levita para falar com Josafá. E esse levita, ele fala bem assim, olha, você não precisa lutar. Então assim, Josafá está em jejum, está em oração, toda Judá está em oração junto com ele, e chega um levita e fala bem assim, você não vai precisar lutar essa luta, você só vai se colocar em posição, tá? Você vai marchar e você vai adorar. Imagina, uma luta que todo mundo tinha certeza que ele ia perder. Aí vem o levita e fala isso. Se ele não tivesse suscetível à voz do Espírito, ele ia falar bem assim, isso não é de Deus não. Mas ele estava orando, ele estava jejuando, ele estava suscetível à voz do Espírito. E ele entendeu que era aquilo mesmo que Deus estava falando com ele. Ele não teria que lutar aquela luta. Ele venceria aquela batalha, mas ele não teria que lutar aquela luta. Quem lutaria para ele era Deus. Então vamos ler lá o que diz 2 Crônicas 20, 17. Vocês não precisarão lutar essa batalha. Tomem suas posições. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Então, isso
foi o que Levita falou para Josafá. E aí, lá no verso 20, o que Josafá fala? Na madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse. Então, Josafá junta todo mundo lá, junta o seu exército e fala: escutem, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele e vocês terão vitória. Tenham fé e vocês serão sustentados. Ou seja, Josafá está falando bem assim, olha, eu escutei o levita, o que o levita me falou veio de Deus e vocês precisam ter fé. Escutem, tenham fé, que nós seremos sustentados no Senhor. Verso 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: dei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Então Josafá faz exatamente o que o levita orientou a ele. Vocês não vão lutar essa batalha, vocês vão marchar e adorar. E é isso que eles fazem, eles marcham e eles adoram ao Senhor, falando: dei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Verso 22. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon e de Moabe, e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Ou seja, Josafá lutou? Não. Josafá ouviu a voz de Deus, foi suscetível ao Espírito, obedeceu a Deus e fez o que o levita tinha falado para ele fazer. E teve o quê? Vitória. Porque fala que o exército que iria atacar, eles foram derrotados. Se Josafá não tivesse dado voz ao que o Espírito tinha para dizer para ele provavelmente ia perder essa batalha, porque ele ia chegar lá querendo lutar e lutando ele não ia vencer. Por quê? Porque tem guerra que quem vence para você é só Deus. E você faz o quê? Fica exatamente como Josafá falou, fica parado, você não vai lutar, você só vai marchar e adorar a Deus. Marchar e adorar a Deus. E foi assim, irmãos, com jejum, com oração, com união, com conexão, mas acima de tudo, com fé em Deus, que Josafá venceu a guerra. E essa história é incrível, e eu sempre leio essa história, eu adoro essa história, porque é uma história de luta, é uma história de fé, é uma história de saber em quem buscar, saber em quem tem fé. A nossa fé vem do alto, é Deus que nos sustenta, é Deus quem luta as nossas lutas, é Deus quem ouve as nossas petições, é Deus que está no nosso meio. Então, essa história é uma história linda, é uma história de você se colocar, deixar de ser autossuficiente, se colocar totalmente dependente de Deus para ter uma vitória na sua batalha. Amém?